pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do canal da Mostev, aqui no YouTube, no Mostev Festival. Hoje nós temos o prazer de entrevistar Tamires Mendes, que é diretora, arte educadora, estudante de letras, professora de artes e fundadora e diretora do Núcleo de Pesquisa Cênica de Pernambuco. Sim, eu colei da programação da Mostev. Tamires, como é que você está? Tudo bem. Como é que você passou esse período de isolamento, da pandemia? Bem, meio surtada, né? Os 3 primeiros meses totalmente isolada. E aí você fica orando para terminar logo aqueles 3 primeiros meses, e a gente viu isso se prolongando. E a gente acabou aprendendo a conviver, né? Aprendendo a conviver consigo, com o outro, que você estava dentro de casa, e a gente passava numa rotina tão corrida que a gente não tinha essa convivência tão a fundo. Mas a convivência, que no começo era desgastante, acabou levando a uma parte prazerosa, que era esse contato com a família que a gente às vezes deixa de ter por conta da correria do dia a dia. E o teatro? Como é que ficou o teatro nesse período de pandemia? Meio parado a princípio. Depois a gente resolveu começar a fazer estudos online. E aí eu me comunicava com um grupo que eu tenho na escola, no Sistema Educacional Radar, que é o grupo C de teatro da escola, feito pelo projeto Talentos Radar. E aí a gente fazia um intercâmbio com os alunos da escola e alguns colegas de teatro da cidade e de fora, né? A gente conseguiu uma coisa que a gente não iria conseguir se a gente tivesse presencialmente. E aí a gente conseguiu fazer diálogos, bate-papos, eles começaram a produzir em casa com seus telefones celulares. E o grupo que eu faço parte também continuou fazendo esses encontros também online. Mas na hora de montar algum trabalho, a gente preferiu aguardar, porque nosso grupo era muito grande e a gente não queria montar algo específico com poucas pessoas. Então a gente decidiu continuar estudando para, assim que passar esse momento, a gente já está afiado no estúdio e poder ir para o palco. Então, outra coisa interessante também é que todo mundo que vem aqui da entrevista, o público quer conhecer a vida, né? Como foi que se iniciou esse processo de entrar no teatro, como conheceu as artes. É algo muito importante, porque às vezes as pessoas veem vocês aqui, ou veem vocês no palco, ou veem vocês assistir uma peça, ou no trabalho de vocês, e querem saber um pouco mais, querem conhecer privilégio que só pessoas mais próximas têm, não é? Então a gente vai fazer essa pergunta para que você discorra um pouco, para saber como é que foi a infância de Tamires, a juventude, como foi que ela conheceu o teatro, a arte no geral, como foi que isso aconteceu? Bem, o teatro ele entrou na minha vida através do meu tio, né? César Leão. Ele fazia espetáculos já vinculados ao grupo Sonharte e depois ao grupo Vidarte. Então, quando eu era pequena, ele me arrastava nos lugares para eu ir assistindo. E aí eu lembro que eu ia para o teatro, eu conhecia as pessoas, apesar de não fazer parte ainda do meio, mas eu lembro nitidamente de ir para ensaios dele, quando tinha exercícios, me metendo no meio dos outros. Acho que eu tinha uns 6 anos de idade. E aí, depois disso, a Mostev veio a acontecer quando pessoas de arte da cidade começaram a entrar dentro das escolas para dar aula de teatro. E eu tive o prazer de estar nessa primeira remessa, né? Eu fui conduzida ao teatro por 2 mulheres maravilhosas, chamadas Iraci e Luziana Nunes, né? Elas começaram a dar aula lá no Colégio Mariana Malha, onde eu estudava, e a gente tinha aula no horário e aula de teatro no contraturno. E daí começou o meu primeiro envolvimento com a arte propriamente dita. Em 98 eu tinha 8 anos de idade, foi quando eu comecei a ter esse contato direto com a arte, porque antes tinha, mas através de assistir e de acompanhar meu tio. Mas depois eu tive esse caminho mais estreitado com a arte, quando começou a ter aula de teatro na escola. A gente sempre fala que o primeiro contato da arte da gente, inconscientemente, é com a cultura popular, principalmente pra gente que mora em cidade, né, no interior, onde é muito forte a questão carnavalesca, a questão das festas juninas, que são que se destacam mais, né? Quando a gente fala de cultura popular,
seu primeiro contato com a arte foi realmente o teatro ou você carrega lembranças sobre essa cultura popular que a gente é envolvido, querendo ou não, na nossa vivência? Por incrível que pareça, eu nunca fui de brincar carnaval. Minha família arrastava todo mundo pra praia e a gente sempre passava as férias de janeiro até após o carnaval na praia. Então eu nunca tive esse contato com o carnaval, né? E quando eu era pequena, as coisas mais próximas que a gente tinha dessa cultura popular, fora o carnaval, era a questão das festas juninas, que a gente fazia sempre aquela fogueira na frente de casa, reunia todo mundo. Como eu moro na Mangueira, lá tinha o palhoção, então tinha aquela cultura de todo mês de junho começar a montar o palhoção, enfeitar as ruas, e aí eu tinha aquilo muito próximo. Do carnaval não, mas das festas juninas sim. Continuando sobre a trajetória de Tamires Mendes. Tamires Mendes conheceu a Mosteve. A Mosteve lhe proporcionou iniciar, atuar nos palcos, né, primeiramente. Mas, e depois da Mosteve, o que foi que ela lhe proporcionou na sua carreira enquanto atriz? Quando veio o primeiro grupo independente, quando você deixou de fazer teatro na escola e começou a fazer realmente o teatro independente? Quando a Mosteve entrou na minha vida, é engraçado que ela entrou de uma forma assim, para arrebatar logo de uma vez. No primeiro momento, a gente teve aula na escola, mas a gente não ia para o palco porque a gente tinha um grupo grande de crianças fazendo. E no final das contas, acabou que uns 15 dias antes de estrear na Mosteve, que era no mês de agosto, logo no início, a turma sumiu, desapareceu, não tinha mais aluno nenhum. E Luziana sempre gosta de contar essa história, que ela chegou na escola para ensaiar e eu estava lá, eu morava muito perto da escola, então eu era uma das primeiras a chegar para o ensaio, e eu estava lá sentada esperando, e a gente ficou mais ou menos uma hora e meia nas escadas da entrada da escola esperando para ensaiar. Era um dia de chuva e ninguém apareceu. E aí ela estava muito aflita porque os ensaios estavam vindo com muitas faltas, muitas pessoas. E aí ela disse assim, eu vou levar você para casa, que tá chovendo, mas a gente não vai ter como montar o espetáculo. Eu, na minha inocência de criança, dizia assim, tá certo, quando é o próximo ensaio? Ela dizia, não, olha, todo mundo foi embora, não vai ter como montar espetáculo, porque só tem você. Você tá entendendo? Ninguém veio. E ela dizia que eu insistia em dizer, mas quando é o próximo ensaio? Porque eu não conseguia conceber na minha mente que existia ali um projeto para uma apresentação com data marcada, né? E aí ela desistiu de me explicar e foi me levar para casa. Foi quando a gente saiu na chuva e um amigo meu de escola, chamado Diógenes, veio correndo na chuva com o sapato na mão. E aí chegou todo molhado, tia, desculpa tia, olha, minha mãe saiu, me deixou trancada em casa, eu fiquei preocupada porque eu não ia conseguir chegar no ensaio. Olha, eu vou me ensaiar, tia, eu ensaio assim mesmo, como eu tô molhado, não sei o quê. E aí ela olhou pra gente e naquele momento ela fez uma coisa que me fez permanecer na arte. Naquele momento ela olhou aquelas duas criaturas que não iam entender, que não ia conseguir ter espetáculo. Eu lembro que ela pegou o texto, me deu e disse assim, vá lá no seu tio e diga a ele que faça esse texto para 2 pessoas. E eu, na minha inocência, peguei o texto, botei dentro da pasta que estava o meu outro texto, levei para cá e disse, ele, olha, tia Luziana disse que você fizesse um texto para 2 pessoas. Aí ele, como assim? E aí depois ela explicou aí o ocorrido e a gente começou a ensaiar um espetáculo que era com 12 personagens, ele reduziu para 2. Mudou o nome do espetáculo, né? Virou Eu Acredito. E depois de mais ou menos uma semana, faltava só uma semana para o festival, apareceu 2 meninas e ela encaixou no começo do espetáculo e no final do espetáculo. Então, o meu primeiro contato com o teatro foi quase não contato com o teatro. Porque se ela tivesse naquele momento desistido, não sei se no ano seguinte eu ia fazer teatro de novo. Porque provavelmente eu ia ficar frustrada porque eu não terminei aquele primeiro momento.
E aí a gente veio pro palco aqui no Silogeu, onde foi a primeira Mostebe. Eu e Diógenes, Síria e Jaqueline fizemos parte do primeiro espetáculo do primeiro ano de Mostebe, representando o Colégio Mariana Malha. E aí, depois disso, a gente foi picado pelo bichinho do teatro e aí não tinha mais como parar. Nos anos seguintes, eu ainda continuei mais 3 anos fazendo teatro pelo Mariana Malha. Continuei no ano seguinte porque eu estudava na escola e nos outros 2 anos eu me infiltrava na escola, porque na escola que eu estudava não tinha aula de teatro. E aí eu fiz ainda lá no Mariana Malha. E lá também foi a minha primeira direção. Quantos anos? 15. Em 2005. Eu fiz a primeira direção do espetáculo Doentes e Gnomos com os alunos do Colégio Mariana Malha, porque eu me sentia na obrigação, como se eu tivesse uma dívida que precisava ser paga. Eu precisava começar ali a dirigir onde eu comecei a fazer teatro, tentando dar àquelas pessoas aquilo que eu tive. E foi muito importante para mim naquele ano começar assim, no mesmo lugar. Depois prosseguir. Depois eu prossegui. Se experimentar, Ciros 10. Fui quase entrei assim, totalmente na Ciros 10. Eu fiz cursos na Ciros 10, porque César era da Ciros 10. Antes da Ciros 10 eu fiz curso no Vidarte. Teve cursos no Vidarte, eu fiz curso no Vidarte. Fui para Ciros 10, fiz curso na Ciros 10. Não cheguei a entrar porque eu era muito jovem. E aí eles precisavam que eu tivesse um pouco mais de idade para conseguir entrar. E a Ciros 10 tinha um protocolo de cursos e cursos e cursos para você poder realmente adentrar. Não era que nem Rafael Gustavo falou, 2 anos observando, 2 anos É assim mesmo. Assim 2 mesmo. anos de ensaio para depois. Isso, eu lembro. Quase 10 anos de você. Eu lembro que o primeiro trabalho que a gente ia fazer, que aí dizia assim, não, eu sou Cia dos 10, foi Anjo Negro, e ele não rolou. Foi desistido do processo. E foi bem na época que César saiu da Companhia dos 10, ficou um artista independente e resolveu dar um curso, porque o povo brinca, e agora eu vou me revoltar. Pode falar pra O povo brinca, eu vou me revoltar. Eu não era conhecida como Tamires, eu era conhecida como a sobrinha de César. E esse sobrinha de César complicou muito minha vida durante muitos anos, principalmente na Mostebe. Eu não competia na Mostebe, eu era proibida de competir na Mostebe. Eu não competia, mesmo sendo criança, eu não poderia competir na categoria infantil, porque eu era sobrinha de César e César me ensaiava em casa. Depois eu comecei a fazer teatro adulto, mas eu ainda não poderia competir porque César me ensaiava em casa. Isso tudo é mentira, César odiava, ele não falava comigo de teatro em casa, era um absurdo, porque ele fazia teatro, eu fui pro teatro por causa dele. Ele era a minha maior referência e eu não conseguia fazer teatro por conta dele, não conseguia competir. E ele também não queria nenhum contato comigo, era ele lá e cá. Eu tive que pagar para fazer o curso com ele. E assim nós encerramos a primeira parte da entrevista com essa belíssima notícia de que Tamires teve que pagar o tio para fazer o curso de teatro. Parabéns, César. Isso você não falou. Você que acabou de assistir essa entrevista, se não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte, compartilha para os seus amigos que gostam de teatro. A sua inscrição e a sua interação é muito importante para o nosso canal.